Olá, queridos! Eu sou o pastor Alex Silva. Que bom que você chegou aqui no nosso canal. Nós temos postado constantemente aqui conteúdos que vai te edificar. Conteúdos de reflexão, pregações. São conteúdos que vão abençoar a sua vida. Mas muitas pessoas que assistem aqui os nossos vídeos ainda não está inscrita no nosso canal. Então eu quero te pedir agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você sempre ser notificado quando postarmos um conteúdo novo aqui nessa plataforma do YouTube. Eu conto com a sua ajuda para a gente poder crescer essa comunidade e eu quero te convidar a fazer parte disso. Que Deus te abençoe, muito obrigado e assista esse vídeo que vai edificar você profundamente. O texto que eu quero ler hoje, Juízes capítulo de número 16, livro de Juízes capítulo 16, versículo de número 28. O tema da mensagem é uma segunda chance para se levantar. Uma segunda chance para se levantar. Você acredita que o nosso Deus é um Deus de segunda chances? Não, você não está aqui. Vou perguntar de novo. Você acredita que o nosso Deus é um Deus de segunda chance? Juízes capítulo 16, versículo 28. 16, 28. Diz assim: E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e fazes com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Amém? Amém. Se assente, por favor. Eu quero chamar a sua atenção. Me empreste a sua atenção, por favor. Me acompanhe. Acompanhe comigo o meu raciocínio. Aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E eu julgo importante compartilhar com você. Porque talvez o ano de 2024 para a sua vida foi um ano de muita tragédia. Um ano que você viveu coisas que você não esperava. Que você se deparou com situações inesperadas que não estavam dentro daquilo que você projetou para você no ano de 2024. Talvez na passagem do ano de 2023 para 2024 você planejou coisas, você desenhou coisas para a sua vida e você não conseguiu alcançar aquilo que de fato você planejou. Muito pelo contrário, talvez aquilo que aconteceu em 2024 caminhou na contramão de tudo aquilo que você planejou, de tudo aquilo que você idealizou. E por isso eu julgo importante ministrar sobre segunda chance nesta tarde. E é fascinante a história de Sansão, né? A história de Sansão, ela é fascinante e ao mesmo tempo ela é trágica. Sansão foi um homem escolhido por Deus e consagrado ao Senhor desde o ventre de sua mãe. Quando o anjo apareceu a Manoá, seu pai, disse que a sua esposa iria gerar um filho, e ali foi estabelecido um voto sobre Sansão de que ele seria um homem forte que livraria Israel da mão dos filisteus que oprimiam o povo de Deus, e foi estabelecido um voto chamado do voto de Nazireu, no qual Sansão, por este voto, não poderia beber bebida forte, não poderia cortar o seu cabelo, não poderia tocar em nada morto. Então foi estabelecido um voto entre o Senhor, os pais de Sansão, para que Sansão vivesse debaixo desta lei, debaixo desta regra, para que de forma consagrada a Deus, a sua vida consagrada ao Senhor, ele cumprindo este voto de Nazireu, o Senhor o usaria de forma poderosíssima, de uma forma sobrenatural, para libertar o seu povo. Então ele foi um homem escolhido e consagrado desde o ventre da sua mãe, e Sansão nasceu e cresceu com uma força sobrenatural, a ponto de se tornar um herói para a nação de Israel, pela sua força, né? Sansão era conhecido por ter uma força sobrenatural. Porém,
a força sobrenatural de Sansão não era suficiente para proteger sua alma das suas escolhas. Ele era forte fisicamente, mas era um homem emocionalmente frágil, um homem que tinha uma fragilidade emocional. A sua alma era fragilizada, a sua alma não era compatível com a sua força física. Era um homem que tinha uma fragilidade na alma, a ponto de a Bíblia dizer que ele brincou com o pecado, desprezou a aliança com Deus e acabou caindo de uma forma muito humilhante. A oração que nós lemos aqui é uma oração de alguém que está completamente humilhado, de alguém que está completamente reduzido na mão dos seus inimigos. E aqui cabe uma aplicação muito importante para a nossa vida. Não pense que o diabo vai fazer algo bom para você. Não pense que se você cair na mão do diabo, ele vai ter misericórdia de você. Não pense que os seus inimigos estão querendo te derrubar para depois te fazer carinho, te fazer afago. Uma vez que você cai, e você cai na mão do diabo, ele vai te humilhar, ele vai te reduzir, ele vai deteriorar você. E eu não entendo porque ainda existem crentes que querem brincar com o diabo, crentes que querem fazer aliança com o diabo, achando que o diabo é bonzinho, achando que o diabo é seu amigo, achando que o diabo ele vai te ajudar. Não pense isso. Tenha uma certeza, e isso eu te afirmo com toda a convicção da minha alma. Uma vez que você cai, o diabo ele vai querer te humilhar, o diabo ele vai querer desgastar você, o diabo ele vai querer reduzir você. Mas eu tenho uma palavra para você. Uma vez que também você cai, existe um Deus que estende as suas mãos para poder te restaurar, para poder te avivar, para poder manifestar a graça e a misericórdia dele sobre a sua vida. Você acredita nisso? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Por isso não brinque com o diabo, não brinque com o pecado, não brinque. Pastor, eu sou forte, pastor, eu oro, pastor, eu jejum. Você pode orar, você pode jejuar. Se você brincar com o pecado, você vai cair. Você pode ser o crente que mais ora, que mais jejuma. Se você brincar com o diabo, ele vai te derrubar. Se você brincar com Satanás, ele vai conseguir derrubar você. Portanto, é muito importante nós termos uma vida de oração, nós temos uma vida de jejum, nós temos uma vida de consagração e, importantíssimo, nós temos uma vida de vigilância. Talvez seja aqui aonde muita gente cai, porque nós usamos uma matemática assim, ó. Eu orei ao Senhor, então eu posso ir na zona de perigo porque eu não vou cair. Ei, meu querido, não pense assim. É verdade, Jesus. Não pense que pelo fato de você orar, não pense que pelo fato de você consagrar, você pode brincar com a zona de perigo. Não pense isso, porque aqui é onde todo mundo cai. Você ora, você até consagra, você até jejuma, mas você não vigia. Tem gente que ora tanto, mas não vigia com a boca, não vigia com a língua. Tem gente que ora tanto, mas não vigia com os comportamentos e com os pensamentos. Tem gente que ora tanto, mas não vigia nas suas práticas e nas suas atitudes. E aí você acaba caindo. A oração, ela tem o objetivo de nos tornar mais vigilantes. Agora, se você ora, se você consagra e você ignora e negligencia a sua vigilância ao Senhor, você se torna uma presa fácil para o inimigo. Por quê? Porque a oração, a consagração sem vigilância gera no nosso coração a autoconfiança. E aí é onde o diabo nos derruba. Sabe qual é a arma principal para o diabo nos derrubar? É quando nos tornamos confiantes demais. Ah, eu estou forte demais. Ah, eu estou santo demais. Ah, eu estou consagrado demais. Ah, eu orei a madrugada inteira e eu estou fortificado. Ninguém me derruba. Aí o diabo diz assim, é você que eu vou derrubar. Agora tem aqueles que não oram muito, mas vigiam. E a vigilância dele consiste em se colocar debaixo da mão do Senhor. Deus, eu sou fraco. Deus, eu não consigo. Deus, eu não posso. Derrama a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida. E pela vigilância você evita lugares, você evita certas coisas, porque você sabe que se você for ali, o diabo pode te derrubar e te dar uma rasteira. Ele é astuto. O diabo derrubou a humanidade no jardim que Deus havia colocado. E aí tem gente que acha que o diabo não vai lutar contra mim, eu estou forte. Vai pensando assim. Às vezes a expressão da nossa força
do quão forte nós somos. É uma ferramenta poderosa na mão do inimigo. Eu prefiro ser fraco, me submetendo a Deus, do que se achar forte fora do centro da vontade de Deus. Então Sansão era alguém forte e ele foi humilhado. E aqui há algo muito interessante, porque na maioria das vezes nós nos identificamos com Sansão. Quantas vezes caímos por conta da nossa confiança em nossa força e por ignorar os avisos que Deus está nos dando. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém cai desapercebido. Nenhum escolhido de Deus cai desapercebido. Deus avisa. Deus vai falando com você. Deus ele vai te avisando, mas você vai ignorando os avisos, por quê? Porque você fala, não Senhor, eu estou forte. Não Deus, olha a minha força. Eu derrubei os portões de Gaza. Eu rasguei um leão no meio. Não Senhor, eu? Com uma queixada de jumento eu matei 1000 homens. Senhor, eu coloquei fogo na cauda de 1000 raposas. Ah, eu sou forte, sou rápido, sou habilidoso. Os filisteus não vão vir contra mim. Olha, Sansão teve força para derrubar os portões de Gaza. Sansão teve força para matar 1000 homens com a queixada de jumenta. Sansão teve força para rasgar o leão no meio, mas perdeu para uma mulher. Uma mulher. Como o inimigo encontra caminhos para poder nos derrubar? Eu estou arrepiado falando isso aqui para você, porque talvez esse ano o diabo achou caminhos para poder te atingir, mas graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você pode ter até caído, mas o Senhor preservou a tua alma e gerou no teu coração arrependimento. E eu vim profetizar, eu estou arrepiado, sentindo a graça de Deus para profetizar para você nessa tarde. Aonde existir um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste e Ele restaura. Oh, aleluia! Você acredita? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Aleluia! Então o diabo ele encontra caminhos. Por isso eu digo para você, não ignore os avisos do Senhor. E Sansão ignorou os avisos de Deus. Mas a beleza de toda essa história está no final. Por quê? Porque quando tudo parecia perdido, Sansão descobriu que o nosso Deus é um Deus de segundas chances. Balança esse irmão aí e fala assim, deixa eu falar um negócio para você aqui interessante. Deus, o nosso Deus, é um Deus de segundas chances. Sansão clamou do lugar mais baixo da sua vida e experimentou uma restauração que marcou a sua vitória. Então hoje eu quero com você trazer algumas aplicações que vai se encaixar com aquilo que talvez estejamos vivendo. Às vezes estamos nos sentindo fracos, derrotados, distantes de Deus. Mas assim como Sansão, o Senhor sempre oferecerá a nós um caminho de restauração. Por isso que eu digo, se Deus está no negócio, se Deus está com você, sempre há possibilidade de restauração. Isso é importante. Então eu quero trazer algumas aplicações. Primeiro ponto importante aqui, para você entender o quanto importante é recomeçar, se você quiser uma segunda chance. Primeiro você precisa reconhecer a sua queda. Juízes capítulo 16, versículo 20, olha o que diz. Então ela disse, quem está dizendo isso aqui é Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono e pensou, olha a confiança, sairei como antes, porque Sansão já experimentou muitos livramentos da parte de Deus. Esse diálogo aqui, Dalila tentou por várias vezes descobrir a força de Sansão. Amarrou com cordas fortes, colocou muitos homens para poder agarrá-lo e de todas elas ele se livrou. Aí ele contou o seu segredo, a fonte da sua força, que era o seu cabelo. Ela cortou o cabelo de Sansão. E aí ela diz, os filisteus vêm contra ti.
Olha que interessante. Ele despertou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Ele diz assim: novamente eu vou ganhar. Eu sou o cara. Olha quantas coisas eu vivi. Olha quantas coisas eu venci. Eu consigo. Mas aqui está algo muito poderoso. Mas ele não sabia que o Senhor já tinha deixado. Olha quantas vezes a nossa autoconfiança em nós mesmos nos faz perder a percepção de que Deus já não está mais conosco. Nós não percebemos mais que Deus está se retirando, que a presença do Espírito está saindo de nós. E aí nos levantamos tão autoconfiante, que levantamos sem Deus, que levantamos sem a presença de Deus e não percebemos que estamos sem Ele. Como todas as coisas que estão ao nosso redor, às vezes nos atrapalha de perceber que Deus está saindo de nós. A presença de Deus está nos deixando em função das nossas escolhas, mas nós não percebemos porque estamos cegos. Nós não percebemos porque o nosso ser está tomado por tantas coisas. Nós não percebemos por quê? Porque nos acostumamos com a presença de Deus a ponto de negligenciá-la. A presença de Deus não pode se tornar algo comum na nossa vida. A presença de Deus não pode se tornar algo comum do nosso cotidiano. Quantas vezes caímos porque pegamos aquilo que é mais importante e colocamos como algo comum do nosso cotidiano, e por isso nós negligenciamos essa presença, e aí é onde o diabo te derruba, porque você se levanta muitas vezes para ir contra o inimigo, mas você se levanta sozinho, sem a presença, porque você negligenciou tanto a presença, porque se tornou algo tão comum na sua vida, que você nem percebeu que ela saiu daí, e que você está sozinho. Tudo que o diabo quer é esvaziar você de Deus. E a maneira que o diabo usa de esvaziar você da presença de Deus é tornar para você a presença de Deus algo normal. Há pessoas que vêm para o culto como esse e falam: é mais um culto, é normal. A sua vida não é uma vida de adoração. Você vive momentos de adoração, mas a sua vida não é uma vida de adoração. Você escolhe os momentos para você adorar, mas a sua vida não é uma adoração constante. Você escolhe os momentos para estar na presença de Deus, mas a presença de Deus na sua vida não é algo constante. Você coloca coisas da sua vida e do seu cotidiano como mais importante do que a presença de Deus. Deixa eu te perguntar, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz no seu dia? Essa pergunta é chocante. E talvez nós não estamos acostumados a lidar com ela, por quê? Porque nos julgamos crentes, nos julgamos fortes, nos julgamos como alguém com fé. Já conversou com alguém que diz assim: eu estou ruim, mas eu tenho fé em Deus. Tudo bem, você é mais um dentre os milhões que tem fé no Senhor. Mas como é que está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? O que mais existe são pessoas aí que dizem assim: eu estou distante do Senhor, mas eu tenho fé nele. E daí? Influenciadores da internet que vivem uma vida totalmente descomprometida, uma vida de imoralidade. Está de manhã postando coisas imorais, mas no meio-dia diz assim: eu vou ler a palavra, porque eu tenho fé no Senhor. Eu posso estar distante de Deus, mas eu tenho fé nele. Você é mais um dentre os milhões que tem fé no Senhor, mas a diferença não está aí. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com o Senhor? Se a primeira coisa do seu dia, se a primeira coisa que você julga mais importante são as coisas triviais da sua vida e não a presença de Deus, há algo errado aí. E você pode andar com uma Bíblia, você pode se dizer cristão, mas isso não te garante que você carrega a presença de Deus. Carregar a presença de Deus é acordar de manhã dizendo: Senhor, eu acordei porque o Senhor me sustentou. E eu não posso, Deus, de nenhum modo correr o meu dia se o Senhor não for comigo. Uramana calabash.
pessoas que entendem a importância da presença dele na sua vida. Então aplicar isso aqui é algo muito importante. É reconhecer a queda. É reconhecer a sua fraqueza. Quando você é aquela pessoa que reconhece o quanto você é fraco, você entende aquilo que está ausente na sua vida e você clama, porque você tem sede de Deus, você tem fome de Deus, você tem a necessidade de Deus, você precisa de Deus a todo instante. Eu não consigo dar um passo se Deus não for comigo. Eu não consigo. Aleluia, eu sinto a graça do Senhor neste lugar. Deus não pode estar apenas nos nossos lábios. Deus não pode estar apenas na nossa bio do Instagram. Deus não pode estar apenas nos nossos status da internet. Deus precisa ser o centro da nossa existência. E a presença dele emana para todo o nosso ser. Para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, para o teu trabalho, para os teus relacionamentos, para a tua vida, para a tua comunhão. Tudo precisa manifestar a presença dele, para que você não levante vazio. Por que você está pregando isso, pastor? Porque às vezes nos acostumamos tanto com algo que deixamos de dar importância. É verdade. Aquilo se torna algo tão comum para nós que deixamos de dar importância. Deixamos de honrar ao Senhor. Deixamos de honrar a Deus. Fazemos as coisas tudo no automático. Porque às vezes o automático vai dando certo e nos acostumamos com aquilo que fazemos automático e dá certo. Sansão se levanta no automático dizendo, eu vou vencer agora. Só que ele se levanta, Deus diz, ei rapaz, você está sozinho agora, hein? Por que Sansão está sozinho? Porque ele quebrou o último fio da aliança. Se você pegar a história de Sansão, você vai ver que ele vai quebrando compromissos com Deus. Do seu voto. Beber bebida forte, ele bebe. Ele se deitava com mulheres estrangeiras. Sansão tocou em algo morto, algo que não poderia. Porque o leão que ele matou e rasgou ao meio, dias depois ele volta e encontra um favo de mel, ele toca naquele animal morto. E aí sabe o que me chama a atenção? Olha essa aplicação aqui. O mais perigoso para Sansão não foi o leão vivo, foi o leão morto. O mais perigoso para nós crentes não é o leão vivo, é o leão morto. Porque às vezes com o leão vivo nós clamamos pelo sangue do Senhor. Mas às vezes com o leão morto nós pensamos que nós vamos conseguir vencer. O mais perigoso para Sansão não foi o leão vivo, foi o leão morto. E eu vim dizer para você hoje, toma cuidado com o leão morto. Sabe o que é o leão morto? É aquela situação que você acha que tem controle. É mesmo. Eita, Jesus. Sabe o que é o leão morto? É aquela situação que você acha que consegue lidar. É aquele pecado tranquilo, pequeno, que você guarda dentro da sua gaveta e você diz assim, está morto. O que derrubou Sansão não foi o leão vivo, foi o leão morto. Eu vim dizer para você hoje, toma cuidado com o leão morto. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, toma cuidado com o leão morto. Então nós precisamos reconhecer aonde nós caímos, reconhecer a nossa fragilidade. Porque uma vez que nós conhecemos a nossa fragilidade, nós nos colocamos debaixo da soberania de Deus, da graça de Deus. Nós clamamos pelo Espírito Santo. E aí nós entendemos que a nossa força vem dele. Sansão se levanta para vencer os inimigos, mas ele se levanta sozinho, porque a presença de Deus não está com ele. Então tome cuidado para não cair nessa armadilha da confiança em si mesmo. Você precisa reconhecer constantemente a sua dependência diária em Deus. Então, nessa tarde, pergunte para você mesmo. Áreas da sua vida onde você tem confiado mais na sua habilidade do que na direção do Senhor? Há algo que você está lidando que você confia mais em você do que no Senhor? Ah, pastor, então coloca no lugar. Qual é o lugar? Na mão de Deus. Fala, Senhor, isso aqui é teu também. E eu confio no Senhor para isso. Segundo, Sansão, ele é sujeitado. Capítulo 16 de Juízes, versículo 21 e 22. Olha o que diz. Então os filisteus o prenderam. Os filisteus conseguiram prender Sansão, segurar Sansão. Ele está fraco, está sem a presença de Deus. Furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. E lá amarraram com correntes de bronze. E ele girava em um moinho na prisão.
Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo depois de rapado. Olha que poderoso isso aqui. Vamos lá. Você está comigo? Diga amém. Amém. Essa é a palavra para você entender que Deus te trouxe aqui por um propósito. Quando Sansão se levanta para ir contra os filisteus, ele está fraco, ele está sem a presença, e a Bíblia vai dizer que os filisteus conseguiram prendê-lo. Pela primeira vez, Sansão está na mão dos inimigos. O levaram para Gaza, o prenderam com correntes e o colocaram para trabalhar como um animal no moinho. Sansão está fazendo um trabalho, olha o nível de humilhação. Furaram os olhos, ele está cego. O cabelo está rapado, ele está cego e ele está trabalhando como um animal. O ambiente de humilhação que Sansão é sujeitado. Então essa prisão para Sansão foi um lugar de humilhação, mas às vezes é num ambiente de humilhação que se torna o lugar de reflexão. Aleluia. Às vezes você precisa chegar a este lugar para refletir, e nesse ambiente de reflexão se abre uma perspectiva de coisas novas. Deixa eu dizer uma coisa, se você pegar isso aqui, se você não pegar, eu vou pegar para mim. Se você não quiser, eu quero. Mas às vezes é num ambiente de humilhação que Deus abre uma porta gigantesca de uma nova oportunidade para nós. Tem pessoas que chegaram aqui nesta tarde achando que viveu tudo o que tinha para viver, que achou que chegou no último estágio da sua vida, e você acha que não tem mais saída para você, que não tem mais chance para você. Ah, Senhor, eu acho que já acabou tudo, olha como eu estou. Aí Deus diz assim: se prepare, porque eu sou Deus de novas chances e sou Deus de coisas novas. Você acha que já viveu tudo em Deus? Ah, então você não entende o poder dele. Se você acha que Deus esgotou tudo, zerou tudo que tinha para fazer na sua vida, você não conhece o poder dele. Você está limitando o poder de Deus à tua realidade. Se você acha que a situação que você está vivendo representa o ponto final da tua história, você não entende o poder de Deus. Se você acha que a situação que você está vivendo representa o fim de tudo, que é o finish de tudo, você não conhece o poder de Deus. O Senhor te trouxe aqui essa tarde para dizer para você que Ele é o Deus de coisas novas. Agora preste atenção, o lugar da prisão se tornou uma reflexão de liberdade. A cegueira física se tornou uma oportunidade de enxergar as coisas espirituais. Então você não entendeu? Não entendi, pastor, então vou aplicar. Aquilo que poderia ser o fim para Sansão se tornou um novo começo para ele. Aquilo que poderia ser o fim para Sansão se tornou uma nova oportunidade para ele. O diabo está olhando e talvez está rindo de você, porque está dizendo: olha como ele está, olha o que ele era, olha como ele está, olha o que ela era, olha como ela está. Mas Deus está dizendo: você não espera, mas eu tenho algo novo a realizar, eu tenho algo especial a fazer, porque eu sou Deus de novas chances. Se levante hoje. Creia que do lugar da tua humilhação, do lugar aonde você está sendo humilhado, do lugar aonde você teve que perder, do lugar aonde você está sofrendo, Deus pode te levantar de novo. Aleluia! Sansão está cego, mas agora consegue enxergar coisas que ele não enxergava. Vazaram seus olhos, furaram seus olhos, mas pelos olhos da fé ele percebe coisas que ele não conseguia perceber. Qual, pastor? Que a sua dependência em Deus era o maior motivo da sua força. Que a força de Sansão não estava nos seus braços nem nos seus cabelos, mas o quanto ele era dependente de Deus. Eu entendi o quanto isso é importante. Eu entendi o quanto isso foi extraordinário para a minha vida. Porque muitas das vezes eu fui como Sansão, me julguei forte, capaz, poderoso. Deus disse: eu vou te jogar lá embaixo, para você entender o quanto você depende de mim. O texto diz que o cabelo começou a crescer de novo. Esse cabelo crescendo novamente simboliza a paciência de Deus em restaurar aqueles que se arrependem
e buscam por ele novamente. O inimigo cortou o cabelo de Sansão, mas aquilo que o diabo cortou, Deus fez crescer de novo. Ah, você não está aqui, eu acho que eu vou embora. A gente vai encerrar o culto agora porque você não está pegando isso. Eu vim dizer para você que aquilo que o diabo cortou, Deus vai fazer crescer novamente. Pastor, o diabo cortou. Pastor, o diabo derrubou. Pastor, o diabo destruiu. Pastor, o diabo deteriorou. Deus está dizendo, eu vou fazer crescer de novo. Os seus cabelos vai tornar a crescer de novo. Aquilo que o diabo conseguiu, eu estou sentindo a graça. Há uma graça que superabunda neste lugar. Há uma graça que se manifesta nesse lugar. O Senhor está dizendo, perceba que aquilo que foi tirado, eu estou trazendo de volta. Que aquilo que foi arrancado, eu estou trazendo de volta. O diabo raspou a sua cabeça e disse, nunca mais vai ter a mesma unção. Nunca mais vai pregar de novo. Nunca mais vai orar de novo. Nunca mais vai servir de novo. Aí Deus está dizendo, olha o cabelo crescendo de novo aí. Olha aquilo que o diabo tirou, crescendo novamente. Vai crescer de novo. Vai crescer de novo. Porque muitas vezes Deus usa essa situação de humilhação, de situações difíceis, para nos chamar de volta à sua presença. Essa humilhação que Sansão viveu lhe deu a oportunidade de reavaliar o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque lá, nesse momento, ele ora. Perceba, durante toda a história de Sansão, ele confiou tanto na força do seu braço, que poucas vezes ele orou ao Senhor. Porque Deus vinha sobre ele, o Espírito vinha sobre ele e lhe dava força. Mas você não vai ver Sansão orando, você não vai ver Sansão pedindo, você não vai ver Sansão suplicando. Mas na prisão ele orou. Às vezes é no momento difícil, no momento de dificuldade, que você é chamado à intimidade. Se tudo estava dando certo para você, você deixou de orar. Tá indo tudo bem, né? Prosperando. Aí Deus diz assim, deixa eu te dar só um choque de realidade aqui, para você voltar a orar, para você voltar a buscar a minha presença. Porque se está dando tudo certo, a gente deixa de orar. Se tudo acontece na nossa vida de forma automática, Sansão se levanta, ele tem força, ele deixa de orar. Sansão se levanta, ele arranca os portões de Gaza, ele deixa de orar. Mas o Sansão, com os cabelos arrancados, os olhos vazados, acorrentado, foi muito mais forte do que o Sansão totalmente completo. Às vezes Deus precisa te deixar faltando alguma coisa, para que você entenda que tudo que você precisa não é aquilo que foi arrancado de você, mas é a presença de Deus. Algumas coisas precisam ir embora da nossa vida para a gente entender que aquilo não é o mais importante. Deus é o mais importante. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Deus está nos dando um alerta hoje. Pastor, eu perdi coisas foram arrancadas de mim. Talvez porque você colocava isso como um Deus na sua vida. Só que o Senhor está dizendo, eu deixei que sua força fosse esvaziada, para você entender que não é a tua força, é a minha presença em você, que te torna forte. Sansão não buscou pelos olhos, Sansão não buscou pela força, Sansão não buscou pelos cabelos, Sansão buscou pela presença. Ele clamou. E aqui se manifesta uma segunda chance. Juízes 16, do 28 ao 30. Sansão clamou ao Senhor, ó soberano Senhor. Olha aqui, Senhor dono, a expressão Senhor é dono, soberano, soberania de Deus. Ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece o poder de Deus, ele conhece que Deus é tudo, e ele chama o Senhor Deus. Senhor Deus, soberano Senhor, eu tenho um dono, lembra-te de mim. Ah, que oração. Eu não estou nem ligando se as pessoas se esqueceram de mim, eu só quero que o Senhor se lembre de mim. Eu estou num lugar esquecido, mas o Senhor tem poder de se lembrar daqueles que estão no lugar esquecido. Eu estou em um buraco existencial, eu estou em uma prisão, eu estou em uma masmorra, mas a tua presença chega nesse lugar. Oh,
Oh, eu estou sentindo a graça. A tua oração está ultrapassando o ambiente que você está vivendo. Você pode estar num buraco, você pode estar numa masmorra, você pode estar num lugar fundo, você pode estar num lugar de humilhação, mas quando você clamar a Deus, Ele te escuta do lugar mais alto, do lugar mais poderoso, do lugar mais soberano. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me força mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Versículo 29. Versículo 29 é tão poderoso que diz: então Sansão empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda sua vida. Em um dia com Deus, Sansão fez muito mais do que em todos os dias da sua vida. Há alguém que disse que nunca mais você faria algo grande. Alguém que olhou para a tua vergonha e disse que nunca mais você faria algo importante. O mais importante é o fim das coisas. O mais importante é como você termina. Eu creio. Aleluia. E eu vim dizer para você, você não terminará humilhado. Você não terminará humilhada. Há coisas extraordinárias que estão por acontecer na sua vida. Tudo de extraordinário Deus pode fazer em um dia. Deus disse: Sansão, você quer a minha presença? Quero tua presença. Então se prepare, porque você vai fazer muito mais na sua morte. Esse clamor de Sansão reflete um coração arrependido e humilde. Ele pediu força ao Senhor para cumprir o seu propósito, derrotar os filisteus e os opressores. A vitória final de Sansão demonstra que Deus é capaz de usar até mesmo os que caíram para cumprir o seu propósito. Porque se caiu, descarta. Com Deus não. Se caiu, restaura. Se quebrou, joga fora. Com Deus não. Se quebrou, eu restauro. O que é que está quebrado na sua vida? O que é que está caído na sua vida? Deus vai restaurar. Aleluia. Se a sua confiança está no Senhor acima de tudo, se a sua confiança está no Deus acima de tudo, se prepare para ver coisas que você ainda não viu. Se prepare para experimentar coisas que ainda não experimentou. Ei, querido, não existe nada mais poderoso do que um homem com coração arrependido se colocando debaixo das mãos do Senhor. Deus pode te usar ainda, mas eu caí, Deus te levanta. Mas eu tropecei, Deus te coloca de pé. Mas o inimigo está zombando de mim, Deus vai usar essa zombaria para glorificar o nome dele na sua vida. Você acredita? Levante a mão, abra sua boca e glorifique a Deus. A maior vitória de Sansão surge no momento em que ele reconhece a sua fraqueza e clama ao Senhor. O Senhor te trouxe aqui hoje para isso. Sansão nos ensina que não é sobre aonde você caiu, mas é sobre onde Deus pode te levantar. Deus te levantando será muito mais glorioso do que a tua queda. Geralmente as pessoas vão se lembrar mais de onde você caiu. Só que Deus vai mudar o cenário. A queda foi grande? Foi. Vão se lembrar de onde eu te levantei. Você pega essa palavra. Provérbios 24:16 diz: porque o justo cai 7 vezes e se levanta,
mas os ímpios são derrubados pela sua calamidade. Mesmo que Deus tenha permitido que Sansão tenha caído, e a queda de Sansão foi algo que os inimigos usaram para poder envergonhá-lo, esses mesmos inimigos tiveram que ver Deus erguê-lo novamente. E Deus erguendo Sansão foi muito mais glorioso do que a sua queda. Aleluia. Hoje, Deus está nos chamando, Ele está te chamando do lugar aonde você caiu. Ele não terminou com você. Deus não terminou com você. Aleluia. Pastor, o que eu tenho que fazer? Assim como Sansão, clame ao Senhor. Porque no clamor ao Senhor você experimentará o poder da sua graça e da sua misericórdia. Você vai ver que aquilo que foi destruído, Ele vai restaurar. Mas você precisa acreditar que Deus ainda tem propósito na sua vida. Não deixe que a humilhação que você está passando silencie a voz do Espírito Santo, que diz para você o seguinte: ei, eu ainda não terminei com você. Eu vim dizer para aqueles que vivem na dependência de Deus, não é os inimigos que vai terminar conosco, mas é Deus que vai terminar conosco. Quem vai colocar o ponto final na sua história não é o diabo. Quem vai colocar o ponto final na tua história não é o pecado. Quem vai colocar o ponto final na tua história não são as quedas que você teve, mas é o Senhor. Se existir arrependimento, tem restauração. O Senhor está dizendo: se levante da onde você caiu hoje, porque eu não terminei com você. Então levanta essa cabeça, meu irmão. O ano está acabando, vai chegar 2025. Eu sei que são coisas que remetem a um novo ciclo, a uma nova chance, a uma nova oportunidade, a umas novas metas. Então pegue as coisas que te fizeram cair e diz assim: eu entrarei em 2025 de pé. Eu entrarei em 2025 de pé, porque Deus ainda não terminou comigo. Fale para duas pessoas: ei, Deus ainda não terminou com você. Fala para duas pessoas: ei, Deus ainda não terminou com você. 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 Quem tem glória para dar, dá glória. Quem tem aleluia para dar, dá aleluia. Eu vim dizer para você essa tarde: ei, Deus ainda não terminou com você. Se coloque de pé, por favor.